celebramos na última quinta-feira foi a Ascensão, 40 dias após a Páscoa. Se a gente pegar a data da Páscoa e somar 40 dias, a gente chega à Ascensão. E a Ascensão é uma coisa que todo mundo pensa, como eu já tinha falado, aquela imagem do Cristo entre as nuvens, que é uma imagem de contraposição à apoteose de César. É uma maneira de dizer ao povo, justamente, que Jesus era o novo Senhor e não César, porque os Césares eram representados subindo numa carruagem, e quem já viu a escultura belíssima chamada Arapaces, ou Arapaces, né, mostra uma apoteose de César. Jesus é representado dessa forma porque ele é o novo Senhor, que está acima dos poderes, das autoridades deste mundo. Porém, eu pedi, como o Joseni falou, que a gente visualizasse outra imagem, que é a imagem de uma corrida por revezamento. Por quê? Porque na Ascensão, Jesus claramente passa o bastão aos seus discípulos. Ele pede para eles que fiquem em Jerusalém aguardando. Ele dá uma ordem para eles, ele espera que aqueles discípulos continuem tocando adiante a corrida que ele começou a correr com nós. Ou seja, a nossa corrida começou com a queda. Nós tentamos dar os nossos primeiros passos, caímos em pecado. Deus mandou seus profetas, mandou profetisas, mandou juízes. O povo de Deus não ouviu, fechou seus corações. Deus escolheu a mulher mais cheia de graça para trazer à luz seu filho. Mesmo assim, não ouvimos. Ele precisou morrer. Depois de sua morte veio sua ressurreição. E mesmo assim, não acreditamos. Não acreditamos na vitória sobre a morte. Ele precisou aparecer. Não aos ilustres, não aos apóstolos, mas às mulheres, aquelas que ocupavam o mundo. Ele aparece a elas e se mostra como testemunho. Mas na Ascensão ele fala claramente: olha, eu já fiz tudo o que era para eu fazer aqui. E ele chega para nós e diz assim: a responsabilidade agora é de você. Ou seja, Deus que começou aquela corrida lá na queda, nos pegando no colo e carregando, nos coloca agora do lado dele, corre segurando a nossa mão, como fazem os atletas paralímpicos, nos dá um tapa nas costas e diz: olha, eu estarei sempre com vocês, mas agora a responsabilidade de continuar essa corrida é só de vocês. A Ascensão é muito claro que Deus nos passa essa responsabilidade, porque nós já ganhamos tudo, as profecias, a encarnação, a salvação. Agora é a nossa hora de viver o paradigma da ressurreição. Neste último domingo do tempo da Páscoa, nós vivemos o paradigma da ressurreição, que é andar na luz e prosseguir na corrida, cercados dessa imensa nuvem de testemunhas que nos precede na fé. Porque Jesus não nos abandonou, Jesus quer que nós sigamos um novo paradigma. Um paradigma de que nós possamos andar como servos e servas dele, com nossas limitações, nossas enfermidades, nossos sofrimentos, porém, com a cabeça erguida, com dignidade, prosseguindo adiante em luz e graça, olhando para o alto, sentindo-se filhos e filhas de Deus, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas e agora? Estamos entre a Ascensão e a vida do Espírito Santo, que é Pentecostes, é domingo que vem. O Espírito Santo veio para fundar a igreja e criar aquele movimento que expande a igreja. Nesse período, o que a gente faz? Ficar em suspense, aguardar em Jerusalém, esperar que o bastão venha à nossa mão e correr? Por isso que o texto do Evangelho de hoje é muito importante, porque ele nos dá algumas dicas da preparação para essa corrida. O texto do Evangelho de hoje é fundamental no movimento ecumênico, porque diz assim: para que sejam um. Porém, a gente banaliza esse texto toda hora: para que sejam um, para que sejam um. Qual é a imagem que vem na sua cabeça? Um monte de pastores e padres, reverendas, etc., dando as mãos numa celebração de unidade cristã. Uma celebração que não tem mesa partilhada de comunhão, uma celebração em que as orações são construídas de maneira a não tocar naquilo que incomoda as outras pessoas.
Pai o envia, ele é um com o Pai. Existe uma relação de mútua infusão, ou seja, um está no outro, o outro está num. E essa relação que São João Damasceno, um dos sábios da igreja, chama de pericorese, que eu de vez em quando comento aqui. Peri pela borda e corese tem a ver com mudança. Ou seja, embora as pessoas da Santíssima Trindade sejam três, quando elas se dão às mãos e estão juntas, como se fosse uma dança, elas são uma. Quando nós andamos no mesmo compasso, quando nós seguimos a mesma corrida na mesma direção, nós somos um. Ou seja, Cristo está no Pai e o Pai está em Cristo, assim como o Espírito está no Pai e está no Filho, e o Pai está no Espírito e o Filho está no Espírito. Esse relacionamento é tão profundo que a gente não consegue descrever no linguajar humano, a gente só consegue imaginar a dança das pessoas da Trindade, o ícone dos 3 anos. Isso são só símbolos de uma coisa que a gente não enxerga com os olhos da humanidade, sim com os olhos da fé. 3 pessoas dançando junto numa ciranda, a ponto de agirem como uma só, como se fosse aquela roda de cores, das 7 cores, que a gente gira e só vê o branco. O relacionamento de Jesus e o Pai, como ele fala no Evangelho de hoje, é exatamente esse: pericorese, mútua infusão, comunhão profunda. Um está no outro, o outro está num. São pessoas que são tão intimamente ligadas que eu não posso distinguir uma da outra. O que uma faz, a outra faz. O que uma pensa, a outra pensa. O que uma ora, a outra ora, porque todas são uma só. E vocês já perceberam quantas vezes o verbo dar está nessa leitura? Os homens foram dados a Cristo. As palavras foram dadas pelo Pai, são as mesmas que foram dadas por Cristo. O nome de Deus foi dado a Cristo. Deus deu-lhes a palavra. A ligação íntima entre o Pai e o Filho não somente uma ligação de intimidade, de dar as mãos, mas é uma ligação de doação mútua, de autodoação. Deus se dá à humanidade. A humanidade foi dada nas mãos de Cristo. Ele fala isso o tempo todo. Ou seja, essa oração que a gente conhece como oração sacerdotal, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Essa oração sacerdotal é uma contínua doação de graça e misericórdia. Deus se dá a gente, nós nos entregamos a Deus. Nós nos tornamos um com o próximo, com Deus. Porque Deus é um. E nesse trecho, nessa oração, Jesus faz 3 requisições básicas. Primeiramente, o que ele pede ao Pai que protegesse aquelas pessoas que lhe foram dadas. O rebanho que foi entregue na mão de Jesus. Aquelas pessoas a quem Jesus cuidou, a quem Jesus anunciou sua palavra. Ele pede, guarda-os em teu nome, que não é só o nome dele, é o nome que foi dado a Jesus também. Viram como se percebe a diferença entre o Pai e o Filho? Então, ele pediu que Deus protegesse essas pessoas. Elas precisam de proteção, porque sem a proteção divina nós não conseguimos encontrar a plenitude do amor. E essa plenitude representa-se justamente no quê? No ato de doar-se. O amor só está presente quando a gente se dá em amor. E Cristo se deu um ato de amor maior. Ele se põe em amor com a humanidade. Além disso, Jesus pede que essas pessoas sejam guardadas e protegidas do maligno. Por quê? Porque ele protegeu aquelas pessoas e nenhuma delas se perdeu, exceto aquela que o traiu. E quando Jesus vai para junto do Pai, ele diz assim: olha, eu quero que estas pessoas permaneçam na minha alegria. Não significa que não teremos sofrimento, mas sim que a esperança e a graça de Deus imperam num mundo que muitas vezes julga, destrói e diminui as pessoas. Jesus pede ao Pai que aquelas pessoas não se percam, que elas sejam guardadas do maligno, para que não percam a alegria em Deus, para que não percam a alegria que vem
a alegria que a gente proclamou na vigília pascal, a alegria que a gente diz assim: se Cristo não tivesse ressurgido dos mortos, tudo seria em vão, mas Cristo ressurgiu. Cristo ressurgiu e nossa vida tem diferença. Cristo ressurgiu e nós somos família. Cristo ressurgiu e nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Somos um novo relacionamento de unidade, que é um relacionamento que não segue consanguinidade, que não segue idade, que não segue aparências. É um relacionamento em que as pessoas se olham no olho e dizem assim: eu sou seu irmão em Cristo, você é minha irmã em Cristo, e nós vamos nos amar e nos suportar independentemente de quem você seja, independentemente das suas faltas, do seu caminho de vida, da onde você veio, para onde você vai. Eu só tenho uma obrigação, que é te amar. Mas não é só isso. Jesus ainda fala o seguinte: o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, mas não tire essas pessoas do mundo. Não tire essas pessoas do mundo, mas guarde-as do maligno, guarde-as do mal. Por quê? Elas não pertencem ao mundo, assim como Cristo não pertence ao mundo. Cristo, que nós queremos acreditar, pertencemos a um novo mundo. Um novo mundo de uma nova criação, onde todas as coisas são reconciliadas. Mas o mundo atual, que é um mundo de desigualdade, um mundo de criminalidade, um mundo de traições, um mundo de desamor, não, este nós não pertencemos a ele. Mas não podemos sair dele, porque todos nós aqui temos uma missão. Vocês se lembram da corrida? Jesus partiu. Jesus está conosco num novo relacionamento. Não está mais presente em corpo, está presente em espírito, está presente em sacramento, está presente em palavra. Ele nos deixou daqui a pouquinho no Espírito Santo. Mas nós permanecemos aqui até o final da nossa vida. No final da nossa corrida. A morte terrena não é o final da nossa vida. Nós morreremos e seguiremos a corrida crescendo em graça até o momento em que nós seremos um, em que nós daremos as mãos à Santíssima Trindade e entraremos nessa dança, até o momento em que nós adquiriremos o quê? Teose, santificação, e que nós seremos infundidos na massa da Santíssima Trindade, infundidos no amor de Deus, na eternidade, e que veremos todas as coisas face a face. Glória a Deus. Aleluia. E é por isso, porque Ele quer que a gente veja as coisas face a face, que Jesus pede ao Pai que consagre as pessoas à verdade. No rito de Sexta-feira da Paixão, o rito mais tradicional que a gente ensina aqui, a primeira aclamação, o primeiro convite às coletas começa assim: bom Deus, nosso Senhor veio ao mundo, não para condenar o mundo. O mundo não está aqui para ser condenado, o mundo está aqui para ser restaurado. A criação está aqui para ser restaurada, a humanidade está aqui para ser restaurada. E é por isso que Jesus nos passa o bastão na ascensão e diz assim: corram agora. A natureza está sendo destruída, a humanidade está em desamor. Pessoas morrem por motivos idiotas, as pessoas se traem mutuamente. Agora é a nossa oportunidade de seguir adiante nesse trabalho do Evangelho. E Cristo nos consagra, essa consagração que vem aqui, da via batismal, do nosso sacerdócio universal, que eu também sou, embora eu tenha um chamado mais específico. Vem ali da via batismal, somos consagrados à verdade. A verdade de seguir adiante, a verdade de perdoar, a verdade de confiar na misericórdia de Deus a despeito das coisas que vêm à nossa frente. Porque a verdade, o objetivo final de Deus é que nós possamos ser não uma união institucional de pessoas que se dão as mãos e fazem uma oração, mas uma união em que coração bate no coração, em que corpos e almas se doam mutuamente em amor, em que oramos uns pelos outros, no silêncio do nosso aposento, não para aparecer, mas porque a gente tem esperança da unidade
tenho vida para viver à frente, tenho pouco tempo de vida, já vivi muito, tenho experiência, não tenho experiência. Mas se nós estivermos unidos no amor de Cristo, essas diferenças todas caem por terra. E nós podemos trabalhar nesta corrida, que não é uma corrida para um chegar à frente do outro, mas uma corrida para que todas as pessoas cheguem juntas na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo e na fé da ressurreição. E é por esses paradigmas que o povo de Deus é enviado ao mundo. O povo de Deus é enviado ao mundo para que nós sejamos um só corpo e um só espírito. Ainda temos 7 dias entre a Ascensão, o domingo da Ascensão e o domingo de Pentecostes. Nesses 7 dias eu convido vocês a refletir. O que me impede de ser o meu irmão ou comigo? São 7 dias em que Deus nos coloca formidáveis oportunidades de perdão e reconciliação, que não são perdão e reconciliação, são nunca inclusão. Não de chegar para a pessoa e falar, olha, eu te amo. Mas chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu quero ser contigo, como Cristo, né? Um pai é Cristo. Eu quero me doar por amor a você, enquanto você se doa por amor a mim. E a gente pode. Essa é a mensagem do Evangelho. Oremos, meditemos e reflitamos. Cristo não nos deixou sós. Ele só quer que nós tenhamos um novo relacionamento. Cada vez mais no caminho da luz, cada vez mais grandioso, cada vez mais rumo à direção do tempo em que todas as coisas estarão unidas em nome de Cristo. Essa é a fé que a igreja proclama, essa é a esperança que nós precisamos depositar no nosso coração.